Pessoal, bom dia. Mais um webinar aí que a gente está trazendo aí da Brabsa, né, com o pessoal da Croel. E hoje vai ser um webinar diferente, porque nós trouxemos o nosso associado, o Lico, né, para que ele faça a abertura desse webinar. E, como sempre, né, queria deixar vocês bastante à vontade para fazerem perguntas, para se interagir junto com os palestrantes, tá bom? Gostaríamos também, no final, vamos mandar para vocês a pesquisa de satisfação. Gostaríamos muito da contribuição de vocês, né? E vão receber todo o material que vai ser apresentado. Esse webinar vai estar gravado no YouTube, tá bom? Então, Lico, passo a palavra para você. Olá, Edmundo, obrigado. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí, pessoal que está assistindo a gente nesse evento. Gostaria de me apresentar, meu nome é Marcelo Lico, eu sou sócio aqui do Grupo Crow Macro, também sou associado da Brabsa, membro do Conselho Fiscal, estamos aí juntos com a Brabsa há mais de 5 anos e tentando aí ajudar a nossa classe profissional de consultoria, auditoria, contabilidade também, no sentido de fortalecer as nossas profissões relacionadas e focar nas melhores governanças aí para as empresas, né? Hoje a nossa pauta é uma pauta que é latente, né? Todos os dias que você abrir o jornal ou assistir algum jornal da televisão, você vai ver alguma coisa falando sobre impostos, ou sobre mudanças, ou sobre aumentos, ou sobre digitalização, ou sobre uma série de outras questões, tudo envolvendo tributos. Hoje o tributo faz parte da estratégia das empresas, né? E quanto mais o governo, os governos que sejam, e o próprio, não somente o governo, mas o Congresso, o próprio STF, aí, com as medidas e tudo mais, alteram as coisas, mais trabalho surge e mais complicações surgem. Mas eu acho que vale a gente começar falando um pouquinho sobre uma entrevista interessante que o nosso ministro da Fazenda deu recentemente, falando que as empresas possuem mais contadores do que engenheiros em suas empresas. Deve ser verdade. Embora, acredito eu, que o senhor ministro ele não esteja acostumado com que é realmente a seara do profissional de contabilidade. O contador não está aqui para ficar fazendo guia de recolhimento ou ficar calculando imposto. O contador, ele é uma das... A contabilidade ela é tão fundamental na nossa vida, e os profissionais de contabilidade também, porque sem a contabilidade, sem um balanço, sem demonstrações financeiras, não existia economia em nosso país, nenhum país, aliás, não existiria mercado de capitais, não existiria investimentos. Então, o senhor ministro, eu acho que quando ele fala, compara contadores com engenheiros, fala que tem muito mais contadores, que vai mudar com a reforma tributária sobre o consumo por causa da digitalização que está chegando nos próximos anos, eu acho que ele tem que se aprofundar mais e entender que o contador vai muito mais além do que ficar calculando imposto, tá? Essa é uma observação que eu queria colocar. Outro ponto, eu acho que 2025 foi um marco, né? Porque nós começamos há cerca de um ano, se não me engano, não é isso, Celso? Com a reforma tributária sobre o consumo, a aprovação da Lei Complementar 214, se não me engano, Isso. no qual instituiu o modelo do IVA dual, né? O IBS, ICBS e o imposto seletivo. Com essa nova legislação, né, as empresas têm que se adaptar, têm que se preparar para todas as mudanças que começaram a partir desse ano, efetivamente 26, e vai ser implementado de fato a partir de 27 até 2033, me corrija se eu estiver errado, Celso e Alex. E as empresas, o que a gente observa é que essa é uma mudança, sem entrar no mérito da alíquota tributária, é uma mudança que vai ser boa, sim, para nós, para o país, para as empresas, e a despeito do que o senhor ministro falou, na verdade, isso já existe em outros países, nem tão desenvolvidos, mas esse modelo já existe, ele é bem funcional e muito prático, realmente, é sistêmico, digitalizado e todo o resto. Eu acho que vai ser um grande desafio para todos os empresários, não só os contadores, né, e os responsáveis pelas áreas tributárias da empresa, mas porque isso afeta diretamente a estratégia de cada negócio. Né? E simplesmente não é que vai mudar a forma de calcular imposto, não é isso. Isso vai mexer essencialmente na questão mais estratégica da empresa, que envolve preço, negociação de contratos, né? Parametrização de sistemas.
A parte tributária em si, eu diria que vai ser mais fácil, como disse o ministro, que eu comentei no começo da conversa. Então, isso é muito importante. Então, as mudanças graduais que vão acontecer, eu acho que esse é o primeiro item importante que a gente deve pensar quando a gente fala de tributos. E não é pensar e esperar 27, é pensar já. As empresas têm que se preparar agora, começando pela revisão dos seus contratos, pela revisão dos seus parâmetros e pela revisão do mindset da cabeça do empresário. Hoje, quando você der seu preço, você não vai mais dar o preço com imposto. Você vai dar o preço sem o imposto, sem o IVA, sobre esse valor que vai ser calculado o imposto. Então, a forma de você oferecer o teu produto, precificar o teu produto, vai ser diferente. Isso vale, inclusive, para negociações com fornecedores, com prestadores de serviços e assim por diante. Então, esse é o item mais importante que eu acho que envolve a reforma tributária, sobre o consumo, né? Dentre outros tantos itens. No ano passado, nós tivemos também aí muitas brigas em relação ao IOF, né? Que o governo, com a necessidade, né, de arrecadar mais, deu deu uma reviravolta nessa questão IOF, aumentou, depois caiu, porque o Congresso achou que não devia aumentar, o STF foi lá, corroborou o que o governo federal determinou. No final, na prática, o IOF aumentou para caramba, e com isso aumentou muito mais o custo de captação das empresas, porque hoje o financiamento é extremamente elevado, o custo do financiamento, por causa da taxa Selic, e além disso tem o IOF, que teve uma sensível majoração nesse custo, afetando diretamente o endividamento das empresas. Isso também é um outro item também que foi muito discutido na época, mas ficou esquecido, e na prática a alíquota subiu sensivelmente, e o que afetou a capacidade de investimento das empresas. Então, nós falamos de reforma tributária sobre o consumo, IBS, CBS, tem o IOF, e também nós tivemos aí, mais no final do ano, a reforma do imposto de renda, né? A fim de cumprir lá a promessa de campanha, o governo aumentou a faixa de isenção da classe trabalhadora, o que é correto, no meu ponto de vista, mas, por sua vez, ele majorou também a tributação para aqueles que ele considera que têm alta renda, ou seja, aquele que ganha acima de 50 mil reais. Obviamente que, no contexto, né, do que isso significa a nível Brasil, faz todo sentido, ao meu ver, e é justo. Só que, como sempre, né, vem aquela situação da forma como a coisa é feita, né? Por exemplo, lucros apurados até 31 de 12 de 2025. O governo entendeu que tinha uma brecha para tributar, mas não tinha até então previsão para tributar isso. Aí se cria artifícios como atas para serem emitidas fora de época, não respeitando a legislação societária brasileira, que determina que o exercício termina em dezembro. Praticamente a maior parte das empresas que tinham lucros acumulados tiveram que fechar balanços extraordinários entre outubro e novembro para atender essa demanda, essa determinação da legislação. Quer dizer, o ano foi uma correria, uma loucura danada, com muitas dúvidas. Ou seja, eu tinha que fazer uma ata registrada nos órgãos competentes até o final do ano para deliberar sobre a destinação dos lucros de 25, sabendo que a legislação societária, ou seja, a lei das SAs, permite que o meu prazo vai até o final do mês de abril. Quer dizer, são aquelas anomalias que são feitas somente para arrecadar mais. E, por fim, né, agora, mais recentemente, nós temos a Lei 224 de 25, que é a pauta do nosso webinar, né, Edmundo? Falando aí sobre uma série de mecanismos, né, de redução, incentivos e benefícios fiscais, com o objetivo de equilibrar os gastos públicos. Olha, veja bem, a gente fala de gasto público, né? Isso já é uma retórica, a gente sabe que o que se mais faz nesse país aqui, em todos os órgãos, nós estamos falando do executivo, judiciário, legislativo, todos eles gastam muito mais do que poderiam, né? É só a gente abrir os jornais todos os dias, a gente vê isso. E o Brasil nunca arrecadou tanto, né? O mês de janeiro foi recorde de arrecadação, quase 400 bilhões de reais, e o governo quer mais, né, para sustentar todos os investimentos, os gastos e todo o resto aí que é necessário. Tudo o resto que é necessário. Na prática, que nós temos uma redução de benefícios na ordem de 10%, e eu acho que o que mais afeta o nosso dia a dia aqui, pelo menos para o grupo aqui que a gente está mais focado, são aquelas empresas optantes pelo presumido, que na prática vai ter uma majoração de carga tributária que o Celso e o Alex vão detalhar mais para frente. É isso, a gente vive num país que realmente precisa de muita gente para ficar calculando, apurando imposto, não necessariamente somente contadores, né?
E precisa realmente mudar, e a gente precisa ter eu entendo que a gente precisa ter também um pouco mais de segurança, né? Porque as regras mudam muito rápido. Hoje é uma regra, amanhã é outra, e fica difícil trabalhar assim, né? E a gente sabe que qualquer erro hoje é fatal, porque se você erra uma informação na declaração, você recebe uma notificação automática que, se você não responder em um tempo hábil, você está sujeito a pagar multa e todo o resto aí, os encargos que o governo impõe. Então é isso, eu passo a palavra agora para o Celso, para o Alex, e me coloco à disposição aqui para qualquer comentário ou dúvida. Bom dia a todos os participantes. Obrigado, Edmundo. Obrigado, Marcelo, pela introdução. Mais uma vez aqui no canal da Brapsa, né? O Grupo Crow, trazendo, acho que, um tema importante, né? A nossa ideia aqui, apresentar os principais impactos da lei complementar, né? O Marcelo já introduziu aí de uma forma bem resumida, mas acho que, claro. Então, o governo federal ali, no final de dezembro, né? Do dia 26 até o dia 31, foi, assim, em pouco tempo, teve a publicação da lei complementar, depois a instrução normativa. Então, a nossa ideia aqui hoje é o quê? Apresentar esses principais impactos aqui para vocês, 3 desses insights. E caso tenha alguma dúvida, pode perguntar, tanto o Alex quanto eu, discutiremos com vocês. Pessoal, bom dia. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado também, pessoal da Brapsa, e pela introdução aí do Marcelo e do Celso. A gente vai adentrar aqui o nosso tópico. Como já foi falado aí pelo Marcelo, foi um período de bastante mudança, complementado também pelo Celso. Esse final de 2025, como todos os anos, né, já não é novo, a gente já fica ali na expectativa de aumentos ou diminuição de benefício, como nesse caso. E esse ano também, claro, não foi diferente. Existe sim uma iniciativa do governo na tentativa de arrecadar mais, principalmente em 2026, pensando aí já no momento de transição, né? Então, e aqui, como a gente vai ver, a gente vai falar aí de alguns tributos que vão ser majorados, né, com a diminuição dos benefícios. Tem coisas aqui que vão acabar em 2026, mas vão ter outras que vão continuar aí, até que isso, enfim, seja ou revertido ou, enfim, descontinuado de alguma forma. Ficou no mudo, Alex. Sim, eu apertei o Enter aqui. Então, legal. Pessoal, acho que a ideia aqui, falando um pouco da nossa instituição, claro, breve, né? Nós somos o Grupo Crow, né? Então, pode passar ela, Alex, por favor. Aí, falando um pouquinho do nosso cenário mundial, nosso cenário no Brasil, né? Então, estamos presentes em mais de 150 países, né? Mais de 800 escritórios. Mundialmente, estamos classificados como a nona consultoria, né? Aqui no Brasil, são mais de 12 escritórios. Estamos entre as 10 maiores consultorias aqui no Brasil. Então, temos escritórios ali em São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas, Rio, Paraná e Amazonas, né? Então, a gente está falando aí hoje no Brasil, mais de 1.000 clientes atendidos, né? E o nosso quadro de funcionários é mais de 380 funcionários. Um pouquinho da história aqui global da Crow, né? E aí também onde iniciou, né? O nosso sócio e fundador Marcelo aqui, ele fundou a Macro, né? A Auditoria Consultoria em 2001. E aí em 2018 ele assumiu a bandeira Crow, né? Internacionalmente. E hoje a gente está falando em mais de 25 anos de serviço prestado com alta qualidade aí para os nossos clientes. Um pouco dos nossos reconhecimentos aqui, que é Great Place to Work, estamos ali ranqueado como excelência em BPO no Leaders Leagues, entre outros selos aqui, acho que importante para o dia a dia da classe, né? Um pouquinho dos nossos serviços aqui. Então, a gente hoje, eu e o Alex, trabalhamos no BPM Consult, né? Então, é a nossa área de outsourcing com viés totalmente consultivo, né? Então, além do BPM Consult, também tem auditoria de impostos e riscos e assessoria em transações. Trazendo um pouco agora
do objetivo do nosso webinar, né? Então, falando um pouquinho da Lei Complementar 224, né? Então, onde o governo federal ali trouxe essa redução dos benefícios, incentivos fiscais, né? Para suprir os gastos, né? Então, a gente vai passar um pouquinho ali quais são as principais reduções de alguns benefícios, a data de vigência, que é totalmente importante, demonstrar qual que é o sistema padrão de tributação para você ter uma análise. Então, esse aqui é o meu padrão, que fora disso, então eu vou avaliar, ter uma análise mais detalhada, ver qual o incentivo, se isso vai ter um impacto ou não, né? Algumas hipóteses de reduções, né? Trouxemos aqui alguns exemplos práticos para ser didático para todos vocês. E eu acho que o ponto importante também ali, que é o lucro presumido, né? Da majoração, como pontuado anteriormente aqui pelo Marcelo, né? Então, os 10% de aumento de 10% na presunção. Não, beleza. Só complementando, né, a introdução inicial do Celso aqui, os objetivos na criação da LC, redução linear de 10%, né, simplificando, né, porque tudo se resume a isso. Então, assim, a gente vai ter uma redução na prática de 10% dos incentivos fiscais federais listados, né. Aí a ideia seria o reforço do ajuste fiscal e aumento da arrecadação, né. Então, em vez de diminuir gastos administrativos, é mais fácil aumentar imposto ou diminuir benefício, né. Então, é uma forma de tentar equilibrar as contas públicas. Além disso, né, criação de critério, meta e prazo para concessão. Então, assim, além de deixar um pouco mais caro para o contribuinte, vai ser mais difícil de obter um regime especial ou qualquer incentivo nesse sentido, né? Então, na lei complementar são colocadas ali diversas métricas que precisam ser atingidas para que o ente federativo consiga aí colocar um benefício fiscal. Incluindo teto global para renúncia. Então, assim, vai ficar mais complicado. Aqui, caso alguém tenha interesse, né? Então, tem a lei complementar, que ela foi publicada no dia 26 de dezembro, né? E como mencionei aqui, depois teve o decreto, no dia 20, o decreto 12.808, no dia 29 de dezembro, e a instrução normativa, para a gente entender, né? Fazer a operacionalização desse novo mecanismo, né? No dia 31 de dezembro, né? Então, todo mundo lá preocupado com a sua ceia, e o governo publicou, né? E assim, o pior de tudo é que alguns tributos, né, o imposto de importação e o imposto de renda, ele já valem a partir de 1º de janeiro, né? Então o pessoal não teve tempo nem de almoçar direito e já estava mudando, né? Então, ok. Pessoal, nós temos uma pergunta aqui no chat. Não sei como é que vocês querem conduzir, tá? Mas depois vocês dão uma olhadinha. Tá, se puder olhar aí, Celso, que eu estou compartilhando a tela, não consigo ver. Aqui já entrando no escopo de redução, então quem está dentro e quem está fora, né? Vamos lá. Bom, os impostos que estão contemplados nessa redução são PIS e PIS importação, COFINS e COFINS importação, Imposto de Renda e CSLL, Imposto de Importação, IPI e INSS parte empresa. Tá? Agora, esses foram os impostos que estão dentro, né? Agora a gente vai falar dos benefícios ou dos gastos que estão contemplados aí na redução. Então, eu até deixei em negrito aqui no material que isso aqui é uma lista muito grande, tá? Incentivos e benefícios tributários discriminados no demonstrativo de gastos, né? Então tem aí disponível na internet, para quem quiser acessar, tem uma planilha, né? Onde você consegue ver ali tudo que é listado como gasto tributário, né? E está previsto no orçamento para 2026. E, como eu falei, é uma lista bem extensa, né? E vai para todos os tributos, inclusive os tributos que não estão listados aqui no escopo de redução, né? Acho que o maior impacto que, assim, vai acabar impactando de maneira bem ampla, né, os contribuintes é o do lucro presumido, né? Então, a gente tem bastante empresa que está no lucro presumido. Então, médias empresas aí tem que ficar atento com o regime de apuração novo. O REIQ, que é um regime especial da indústria química, crédito presumido de IPI, crédito presumido de PIS e COFINS, inclusive na importação,
e redução a zero de PIS e COFINS, tá? E aqui a gente vê como bastante constante em relação ao crédito presumido, tanto de IPI quanto de PIS e COFINS, ou a redução de alíquota do PIS e da COFINS, muito impacto no setor do agro. Tá? Então tem bastante benefício do agro que está sendo impactado, além de setor automotivo, que eu vi bastante, e também medicamentos. Tá? Como eu falei, tem o link aqui no material, depois a gente pode até compartilhar o material com o detalhe, mas também está disponível na internet, se pesquisar aí por INRFB 2320525, acho de forma bem simples a planilha, né? Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos do que está listado lá, né? Mas que eu acho que vai acabar impactando o pessoal. Então, o programa Mover, que são alíquotas de imposto de importação reduzidas para o setor automotivo, Reporto, que são aquelas empresas que investem na construção ali de maquinário, de infraestrutura de portos, né? Sudan e Sudene, que são benefícios ali de áreas restritas. O PERS está acabando, mas está aí também no bolo, né? E o REIT, que é também para desenvolvimento. Alguém quer? Eu só queria fazer um complemento ali, né, Alex? Acho que acho que o importante aqui nesse primeiro passo é cada contribuinte aqui fazer um diagnóstico, né? Então, fazer um mapeamento, quais incentivos que hoje possui, né? Próximo passo, identificou esse incentivo? Deixa eu verificar aqui na lei complementar, né, no demonstrativo, né, no DGT, fazer esse cálculo, né, ver qual vai ser o impacto financeiro agora, né, em 2026, e já pensar em parametrização, né? Então, assim, porque você já, que nem pontuou, agora a partir de janeiro a gente já tem a mudança para o imposto de renda e para o imposto de importação. Uhum. Então, acho que esse aqui é um ponto importante para cada contribuinte aqui, né? Pensar, já teve essa mudança, tem que parar e pensar. Né? Isso vai mexer com o custo, mexe com o seu preço, mexe com a sua margem. Então, acho que esse é o ponto importante aqui. Sim, com certeza. Bom, nem tudo está dentro, né? Então aqui vamos ver agora o que está fora. Tem tributos que estão listados lá no gasto, na planilha de gastos tributários, mas eles não estão no escopo porque não foram listados na lei complementar, né? No artigo 2º da IN, e portanto eles não vão ser objetos da redução, né? Sendo eles o IR e o F como exemplo, né? E eu não coloquei aqui, mas também o imposto de renda pessoa física. Eu vou só fazer um breve comentário aqui em relação do porquê que não está dentro, né? A gente tem aí o IOF, o Marcelo até antecipou no comecinho, já existiu um aumento, né, em 2025 em relação ao IOF. Então, não é que vamos deixar o IOF de fora. O IOF já foi majorado lá atrás, né? O imposto de renda, pessoa física e até um pouco do IRRF, eles também tiveram seus impactos aí no final de dezembro, né? Então, teve essa questão da isenção para salários até 5 mil, mas teve também, né, em contrapartida, essa questão dos dividendos tributados, que até então era isento, né? Então, é mais ou menos por isso que tá fora agora. Né? Já foi feito antes, né, o aumento deles. Existem algumas ressalvas na própria LC de benefícios que não vão ser cortados, né, ou não vão ser reduzidos, né? Então, por exemplo, imunidade constitucional, de novo, né, não pode fazer nada com o que está ali dentro do que já é imune constitucionalmente, né? Então, livros, né, partidos políticos, igrejas, etc. Já tem a imunidade constitucional ali, exportação também. Benefícios concedidos para empresas estabelecidas na Zona Franca e na área de livre comércio, também não vai ter nenhum corte. Alíquota zero para produtos que compõem a cesta básica nacional, né? Arroz, feijão, açúcar. Benefício fruído por pessoas jurídicas sem fins lucrativos, né? Então, também a isenção do IRPJ ali, enfim, TCMD, etc. Empresas optantes pelo Simples Nacional, também não vai ter, pelo menos por hora, nenhum impacto. Benefício concedido ao programa Minha Casa Minha Vida. O CPRB, outro benefício que também está acabando, né? Então, ele mesmo já está sendo, a folha já está sendo reonerada, né? Então, nem faria sentido falar aqui de uma possível redução, né? Entre outros. Eu quero destacar esse entre outros, porque assim, a gente vai acabar vendo aí mais para frente
que existem alguns benefícios que, embora estejam listados ali na DGT, né, que é demonstrativo de gastos tributários, eles possivelmente eles vão ter que ser analisados com um pouco mais de calma, né? Então, sendo eles, por exemplo, o REID, o Sudan, o Sudene, né? Acho que tinha um outro também que o Celso tinha comentado. O que acontece? Tem uma condição também prevista aí tanto na lei complementar quanto na instrução normativa, que coloca ali uma condição relevante para esse tema, que esses benefícios, muitas vezes eles têm um período já determinado, né? Eles têm início e fim, e eles têm um teto, né? Então tem um teto de concessão. Então, para esse tipo de benefício, que tem um teto de concessão, tem um prazo determinado, e aí cabe aqui o detalhe, né? Desde que o investimento tenha sido pelo menos começado, né? A condição onerosa, do jeito que eles colocam ali na LC, tenha sido começado até 31 de dezembro de 2025, o benefício é mantido. Então, assim, para quem tem aí REID, Sudan, Sudene, entre outros, nessas condições precisam ser analisadas, não quer dizer que vai acabar, né? Precisa dar uma olhada com mais calma aí nas condições particulares da empresa, tá? Acho que só complementando, Alex, acho que essa questão aí que você mencionou, por exemplo, do REID, né? É caso a caso, tem que ser analisado, né? E aí, só aproveitando, pessoal, eu vi aqui no chat que tem algumas perguntas. Eu acho que a gente percorre a nossa apresentação, né? E no final a gente vê os questionários e a gente responde, né? Pode ser que alguma das perguntas já esteja aqui no meio da apresentação, tá? Tá bom, pode ser. E assim, tem a gente também tem acesso aqui a um perguntão, né, da própria Receita Federal, eles disponibilizaram. E ali também já tem algumas perguntas já respondidas, e eu vou trazer alguns exemplos. Claro, né, a gente pode trazer esses exemplos para ver se também não é a pergunta que vocês estão querendo fazer, tá? Então, por exemplo, acho que o que acontece muito aí é perguntas sobre hatch, perguntas sobre drawback, enfim, mas a gente vai conceder um tempo aí para poder responder essas perguntas, beleza? Ok. Bom, a gente já antecipou, né? O imposto de importação e o imposto de renda já estão valendo a partir de 1º de janeiro de 26. Todos os outros tributos vai começar a partir de 1º de abril, né? Inclusive aqui fica até a questão, né? Então, por exemplo, o imposto de renda já vale a partir de 1º de janeiro. E a CSLL, que é parzinho, né? Calculada junto, só vai valer a partir do 2º trimestre. O que significa que no momento da apuração ali do imposto de renda, tanto a empresa do lucro real em relação a benefícios que você tem ali, quanto ao lucro presumido, vai ter que tomar cuidado, porque a base não vai ser a mesma, né? Vai ter que ter esse detalhe, né? Esse período de mais atenção, tá? Em relação ao 1º trimestre. Ok. O sistema padrão de tributação, acho que o Celso também já falou um pouco, mas basicamente é o que não foge do normal, né? Então, quando a gente está falando aí de imposto de renda e CSLL, é a apuração conforme o lucro real, sem aplicação de desconto ou qualquer benefício. E aqui a gente já entra o primeiro detalhe, né? Ele coloca que o sistema padrão é a apuração conforme o lucro real. Já deixando claro que essa lei complementar, os filhos dela, né, instrução normativa, as portarias e decretos, eles tratam o lucro presumido como benefício. Guardem essa informação, tá? Então, a lei complementar aqui está trazendo o lucro presumido como benefício fiscal. E aí, complementando, Alex, aqui acho que estou trazendo um ponto. Por exemplo, aqui no caso do IPI, né, do Imposto de Importação, que teremos a alíquota zero. Então, esses que já constam na TIP, né, na LETEC, que são como alíquota zero, não sofrem essa mudança dos 10% aqui, tá? Isso, acho perfeito. Que esse é um complemento, acho que pode ser que seja até um dos questionamentos que pontuaram aqui, tá? Exatamente. Então, assim, se já é zero na TIP e na TEC, então não tem o que se falar em redução. Ele já é zero. Só atenção com o imposto de importação, porque também teve esse impacto relevante aí de alguns produtos, então, celular, equipamentos tecnológicos no geral, né? Saiu uma resolução GSEX também no final, aí na calada entre o Natal e o Ano Novo, que aumenta consideravelmente a alíquota de mais de 1.000 produtos. Isso também teve bastante notícia, né? Então, acho que talvez vocês já estejam cientes.
Mas também ficar atento, porque às vezes o que era 0 na TEC agora já não é mais. Então tem que ficar bem esperto aí para não deixar de fazer o recolhimento, tá? Ok. A PIS e COFINS importação vão ser consideradas alíquotas básicas, né? Então, se a gente está falando de PIS e COFINS, do lucro presumido, né, do regime cumulativo, a gente está falando de 0,65% e 3%. Se a gente está falando do lucro real, ou mesmo do lucro real que faz a apuração faz a apuração no não cumulativo, 1,65 e 7,6%, né? Então, esse é o padrão. E no caso de importação, se a gente vai falando de serviço, 1,65 e 7,6%, e de produto, 2,10 e 9,65%. Né? Esse é o padrão. Qualquer coisa fora disso vai ser tratada aí como benefício. Né? A gente já falou aqui da TEC, né, que é a tabela do II, e a contribuição previdenciária do empregador, né, que é o INSS parte empresa. Então, assim, vai ter como base a remuneração paga, seja para funcionário, sócio, autônomo, tá? Então, esse é o padrão. Beleza, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho no detalhe, né? Então, de cada uma ali dos parágrafos da LC. Então, primeiro vamos falar de isenção e alíquota zero. Aqui a gente trouxe alguns pontos, né? Então, alguns exemplos são defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes. Como eu antecipei lá, o setor do agro acabou sendo bastante impactado, né? E também aí produtos químicos farmacêuticos, incluindo alguns medicamentos. Então, o que vai acontecer na prática? No caso de isenção, ou alíquota zero, a redução do benefício ela vai ser feita o quê? Vai ser 10% do que é a alíquota do sistema padrão. Aí lembra que eu falei do sistema padrão? Então, se a empresa apura o PIS e COFINS, por exemplo, de forma cumulativa, a alíquota padrão é 0,65% e 3%. Então, agora, para esses produtos, né, esses benefícios que estão sendo reduzidos, o contribuinte vai pagar 10% em cima daquilo. Tá? E aí, o que deixa um pouquinho pior a situação é que, quando a gente está falando de PIS e COFINS, normalmente o adquirente tem crédito, né, se ele é não cumulativo, né, se ele opera no não cumulativo. Mas existe o parágrafo 2 do artigo 7º da IN que veda o crédito em relação a esse acréscimo. Então, embora o fornecedor faça o pagamento, né, tenha esse acréscimo, o adquirente não vai poder tomar o crédito, tá? Aqui eu só tem um exemplo, né? Então, a gente está falando aí de uma venda de R$ 5.600, né, de um fabricante para um atacadista, tá? Então, aqui a gente vai supor que seja um produto que anteriormente era alíquota zero, tá? E uma alíquota padrão de 1,65 e 7,6, porque a gente está falando de uma empresa de lucro real, né? Então, o que vai acontecer na prática? A alíquota do PIS ela vai ser 10% de 1,65, então tá ali 0,165%, e a da COFINS 0,160%, tá? Então ali vai ter, nesse caso, né, vai ter um impacto aí de quase 1%, né? Então 0,925 no total. Então agora o contribuinte vai ter que pagar esses 51,80 nessa venda. E o adquirente, novamente, né, não vai poder tomar o crédito. A alíquota reduzida funciona mais ou menos da mesma forma, né? O que na prática vai acontecer? Só que aqui tem um detalhe importante, tá? A gente está falando aqui de imposto de IPI, de imposto de importação, principalmente, né? E o que vai acontecer? Qual que é a lógica? Né? Digamos assim que você tenha... Eu até vou mostrar o exemplo, acho que vai ficar mais fácil. A gente tem aqui, por exemplo, na alíquota, isso olhando lá na TIP, né? Digamos que a alíquota normal ali seja 10%, mas por algum motivo, por algum determinado momento ali, em algum determinado momento, essa alíquota foi reduzida para 5%. Né? Esse exemplo totalmente hipotético, tá? O que acontece aqui? Até o momento que tem essa redução, né, o contribuinte vai pagar sobre esses mesmos 5.600 a alíquota reduzida, 5%. Né? Então, totaliza ali R$280. Mas a partir do momento que a gente tem essa redução da alíquota, como é que vai funcionar? O contribuinte ele vai ter que fazer um cálculo, e o cálculo vai ser o seguinte, ele vai ser, deixa eu só aqui, vai ser 10% sobre a alíquota normal, que é 10%, né, nesse exemplo hipotético, né, então 10% de 10%, a gente está falando de 1%.
Então, ele vai pegar 10% de 10% e vai somar. Vai ser mais 90% sobre a alíquota reduzida, que é 5%. Então, a gente está falando de 10% de 10% mais 90% de 5%. Então, 10% de 10% igual a 1%, 90% de 5%, 4,5%, totalizando 5,5%. Mas percebe que na prática, se a gente compara a alíquota do artigo 8º, né, com a alíquota com redução, versus a alíquota aplicável anteriormente, a gente tem um aumento de 10%. Né? Então, na prática é isso. Por isso que a gente sempre coloca que a ideia é diminuir em 10% todos os benefícios, tá? Isso aqui, depois, se tiver uma dúvida, a gente volta. Talvez não tenha ficado tão claro. Eu acho que só, mais uma vez, reforçando aquela questão inicial, né? Então, assim, é importante mapear todos esses benefícios, todas as reduções possíveis, né? E, como o Marcelo até pontuou no começo, a questão dos contratos, né? Então, ver os contratos, ver essa questão comercial, que isso, querendo ou não, vai ter um impacto, né? Uhum. Isso aqui aumenta o custo, né, direto, porque o IPI ele é cobrado ali do cliente e esse custo não é absorvido pelo fornecedor. Ok. Redução de base de cálculo, né? Então, a gente vai ter exemplos aí, Sudan, Sudene, PAT, né? Aí lembra, né, que eu acabei comentando lá antes, né, que tem que dar uma analisada no Sudan, no Sudene e na Sudan, que pode ser que não se aplique, dependendo do caso da empresa, né? Mas a ideia aqui é reduzir em 10% o que anteriormente era excluído da base de cálculo do imposto de renda, tá? Como, por exemplo, o PAT, né? Eu até trouxe o exemplo prático aqui do PAT. E esse exemplo, inclusive, ele foi tirado aqui do Perguntão, tá? Então, vocês vão ver aí, vai ser o mesmo exemplo de lá. É que eu resolvi explicar esse exemplo. Então, imagina assim que, isso, claro, né? A gente já vai estar falando aqui da base de cálculo lá do lucro real, já com as despesas, enfim, tudo já feito, né? Então, aqui é a base de cálculo. Exclusões, né? Isso. Então, o que vai acontecer? Vai chegar ali com um percentual de 15% em R$10.000, né? Então, até 2025, R$10.000. E digamos, né, que tenha tido ali um gasto com o PAT, né, de R$1.000. O que acontece? Hoje, isso já existe uma limitação no valor que você pode deduzir do PAT, por isso que a dedução permitida aqui é um pouco menos, né? Ela está limitada a 4% do valor do imposto de renda. Então, como a gente está falando de um imposto de renda de R$15.000, o PAT aqui, 4% disso vai ser R$400, tá? O que muda? Após 2026, pelo menos em relação ao imposto de renda, que é o exemplo aqui, né, porque a CSLL também deduz, mas aí vai ser a partir de abril. O que a gente anteriormente acreditaria R$400, né, faria uma exclusão de 400, agora a gente vai fazer 90% de 400, que corresponde a 360. Né? Então, a gente vai reduzir o valor que estaríamos excluindo. Tudo bem? Ok, do crédito presumido, né? Então, a gente tem ali os exemplos do crédito presumido de medicamentos, né? Crédito presumido de agro, de fertilizante e tudo mais. Também tem exportação de carne, exportação de café. Então, assim, até para exportador, né, vai ter uma dificuldade maior aí. A ideia aqui, por exemplo, vamos colocar hipoteticamente aqui, digamos que você tenha calculado ali um crédito presumido de R$1.000, agora você não vai ter mais R$1.000, você vai ter 900, porque você vai reduzir em 10% o montante ali que você vai poder creditar. Né? Então, a ideia é essa. E aí, até Alex, só voltando um pouquinho, acho que ele está questão da parte de importação de medicamentos, produtos que constam na lista positiva, né? Então, que hoje possui esse crédito presumido, também terá esse impacto, né, da questão dos 10%. Então, acho que sempre é importante analisar também. Sim, com certeza. Ok. Bom, vamos lá. O lucro presumido. Aqui, inclusive, né, a gente está falando da... Primeiro teve a lei complementar. Oi? Me perdoe. Claro. Renan Oliveira aqui da Qualitex falando. Tudo bom? Eu só queria voltar a um item anterior, até para explorar um pouco com vocês e ver se vocês têm o mesmo entendimento, que é sobre o cálculo do PAT, tá? Salvo engano, lá no Perguntas e Respostas, ele também fala que
a limitação de 10% a 90%, a gente também vai considerar na despesa com alimentação, né? Ou seja, ao invés de eu aplicar 15% em cima do total da despesa, eu vou reduzir, né, o valor da minha despesa em 90% e vou aplicar 15%. Vocês têm o mesmo entendimento ou somente o 90% vai se aplicar ali ao que seria ao limitador, a trava original, que é de 4%? O Perguntão ele traz esse exemplo, né? E ele esclarece aqui que a gente tem que usar o menor valor entre eles, né? Uhum. Não sei se você viu ali. Então, Sim. é basicamente isso. Porque assim, por exemplo, a gente está falando aqui, voltando aqui, né? O pátio. O pátio aqui é R$ 1.000, né? 90% de R$ 1.000 seria 900. Só que eu já tenho a dedução permitida aqui de 400, né? Então eu já tenho esse limitador. Então, como eu vou utilizar o menor entre eles, eu já pego e já coloco 400. Por isso que eu já nem coloquei esse exemplo aqui, porque já para ser um pouco mais direto, né? Mas realmente existe isso. Né? Tá, acho que está até escrito aqui também, ó. Tá aqui nesse exemplo, né? Então, ele faz ali as duas formas, né? E aí você pegaria o menor valor entre os dois, tá vendo? Pois é, porque o que eu entendo disso, tá? Embora no final do dia a limitação, a trava principal seja ali de 3,60%, quando você aplica 15% em cima da despesa original, você acaba carregando o saldo de parte para a parte B em períodos posteriores, né? Então, de certa forma, o fisco ainda assim, a redução que ele tinha como objetivo ali de fazer, ela não vai fazer. Então, matematicamente faz sentido que seja em 90% sobre a despesa e 90% sobre os quatro, né? Uhum. Sim, Não, maravilha. Obrigado. nada. Maravilha. Vamos lá. Do lucro presumido. Bom, então como eu estava falando, a gente teve aí, então, nessa ordem, né? A lei complementar ali promulgada em 26 de dezembro, né? A IN, acho que se não me engano, foi em 29. E aí o que aconteceu? A IN 2305, ela trouxe de forma muito resumida, inicialmente, né? Como seria feito o cálculo, deixando bastante dúvida, né? Deixando o pessoal aí com o cabelo em pé. E aí depois, em janeiro já, saiu a 2306, que aí trouxe mais detalhes, né? Então trouxe outras formas, limites proporcionais, enfim, trouxe alguns detalhes importantes que fazem com que essa apuração seja, honestamente dizendo, mais complicada, né? Mas pelo menos ali dá a instrução de como deve ser feita corretamente, para evitar pagamentos em momentos que não deveriam ter pagamentos, tá? Então eu vou dar vários exemplos aqui, né? Mas a primeira coisa é que, como a gente antecipou, a CSLL ela vai ser iniciada em abril, né? Então, 1º de abril, então a CSLL vai ter essa majoração em 3 trimestres, né? Então a gente está falando aqui de anualmente para o imposto de renda, o que exceder 5 milhões no ano, a gente vai ter 10% em cima do que exceder, né? Então, vai ter ali, o que você faturou até 5 milhões no ano, vai ser os percentuais já conhecidos, né? 8 para comércio e indústria, 32 para serviço, e o que exceder disso, você vai ter mais 10% em cima desse percentual de presunção. Então, quando a gente está falando de 8%, vai ser 8,8%. Quando a gente está falando de 32, vai ser 35 e 20, né? Porque é mais 32, 3,20%. Então, para o que exceder é que vai ter esse 10% a mais, tá? E aí, Alex, só complementando, né, também para ficar bem claro, né? Então, como você pontuou, a contribuição são 3 trimestres. Então, o valor ali, né, são 3 milhões e 750, né? Então, o que ultrapassar, porque 5 milhões a gente está tratando por imposto de renda e 3 milhões e 750 para contribuição. Então. Uhum, isso mesmo. E além disso, pessoal, o que a IN 2306 trouxe também foi o limite proporcional em relação ao trimestre. Então, se a gente está falando ali de 5 milhões ou de 3.750, a gente está falando de um limite proporcional de 1.250.000 por trimestre, tá? Justamente porque, assim, imagina, né? Se você chegou ali no primeiro trimestre, não bateu os 5 milhões, então, beleza, não vou fazer. Mas se no segundo trimestre você, com a soma do primeiro você já faz, você já teria que fazer essa diferença. Então, o que acontece? A IN trouxe essa 2306 já trouxe essa questão da proporcionalidade para você já fazer o recolhimento, se for o caso, já no primeiro, proporcionalmente, né?
É que isso aqui, depois, quando a gente começa a fazer as matemáticas, né, começa a dar um pouco de confusão, mas a gente vai chegar lá nos exemplos. Só vou fazer um complemento aqui, Alex, que acho que até Claro. já vai em uma das dúvidas aqui. O artigo 14, ele menciona o lucro presumido, né? Então, ele não está mencionando esse aumento da presunção para o lucro real, né? Então, mensal? Isso. Ah, Entendeu? sim, não. Então, ele está específico aqui, o lucro presumido, tá bom, pessoal? Isso, o lucro presumido. Lembrando que o lucro real mensal, ele é calculado aí com as presunções, né, ou com o balancete de suspensão. Então, assim, não estamos falando de lucro real mensal, que é estritamente o lucro presumido, beleza? Então, o lucro real mensal, ele continua na mesma lógica de apuração anterior, né, ter considerado até o sistema padrão. Isso. Ok, então é só um delta do que a gente trouxe, né? Então, por exemplo, aqui a gente já trouxe até um exemplo de acima de 5 milhões, né? Para ficar claro, né? Então, em 2025, aqui nesse exemplo, esse contribuinte teve de receita 6 milhões e 200 quando se fala de mercadoria e 2.100 quando se fala de serviço, tá bom? Então, 8.300. E em 2026, os mesmos 8.300. E aí, o que acontece? Aqui a gente divide, né, base de cálculo, deixa eu passar meu mouse aqui para vocês conseguirem acompanhar. A base de cálculo até 1.250, em 2025 não existia, né? E a base de cálculo acima de 1.250, também em 2025 a gente não tinha essa separação. Aqui, pessoal, o que acontece? A gente tem que fazer a proporcionalidade da receita. Então, se a gente está falando que teve uma receita total de 8.300 e 6.200 a gente tem que identificar a proporcionalidade de 6.200 em cima de 8.300, tá? E é a mesma coisa nos 2.100. Então, a gente identifica ali a proporcionalidade e aplica tanto a base de cálculo até 5 milhões, quanto a base de cálculo acima de 5 milhões nas mesmas proporções, né? Então, se a gente está falando aí de 8.300, não vou arriscar a matemática aqui, para não passar vergonha, mas imagino que seja aí entre 70% e 30% mais ou menos. Então, vamos supor aqui 70% na venda de mercadorias, então os 5 milhões também vão ser calculados em cima de 70%, o que exceder também em cima de 70%. E os outros 30% vai ser feito aí com as presunções de 32 e 35 e 20, tudo bem? Então, tem sempre que analisar. Por isso que eu falei, quando a gente começa a fazer os cálculos, já começa a ficar um pouco mais complicado. Bom, aqui nesse exemplo, a base de cálculo total em 2025 ficou em 1,168 e em 2026, por causa dessa majoração, 1,214, tá? E aí, consequentemente, o imposto de renda e o adicional, eles são calculados em cima dessas bases e acaba ficando aí um pouco mais caro, né? Então, no caso do imposto de renda, ficou 11.610 e no caso da CS, acima, né, 6.986 a mais, né, totalizando aí um custo de quase 19 mil reais, né, para um contribuinte que faturou 8 milhões e 300 no ano. Ok. Um ponto importante, né, como a gente falou, a IN 2306, ela trouxe alguns detalhes importantes. O que acontece? Lembra do limite de 1.250.000? O que vai acontecer quando não ultrapassar esse limite, né? O contribuinte ele vai ganhar o direito de aproveitar essa gordura do trimestre anterior no trimestre seguinte. Então, nesse caso, eu trouxe aqui um exemplo onde o contribuinte ele faturou no primeiro trimestre 700 mil reais, abaixo, né, dos 1.250.000. Aí no segundo trimestre, aí ele obviamente não fez a majoração, né, ele calculou tudo a 32%, né, a gente está falando aqui de uma prestação de serviço. Então, ele fez o cálculo conforme a regra anterior, 32%. Aí, chegando no segundo trimestre, ele faturou 1,600 milhão, acima dos 1.250.000, mas ele tinha uma gordura carregando do primeiro trimestre, né? Então, ele pôde utilizar essa gordura para poder compensar aqui e não fazer um pagamento com a base nova, né, com essa majoração. Tá? Ok. Opa, Caroline da Silva quer fazer uma pergunta. Ok, vai lá. Tudo bem? Bom dia, Alex. A minha dúvida é a seguinte, e se em janeiro, porque assim a gente faz pela proporcionalidade de 1.250, e se em janeiro
Um exemplo, 80 milhões ele vai desenquadrar e ele já estourou. A gente não vai fazer pela proporcionalidade, vai ser 5 milhões, né? Sim, aí Já bom. os 10% já. E aí, Show, falando, se ele beleza. já falando de um 80 milhões, né, já está estourado, então ele nem, enfim, já vai Não ser, tem o que conversar, né? já vai ser outra conversa para esse camarada aí, né? E talvez era importante ter avaliado o planejamento tributário, né? Para ver se você ver qual seria a melhor opção, né? No caso, já lucro real, trimestral, mensal, né? Sim, o estudo é só no extremo, assim. Então, se ele, né, estourar antes, ou sei lá, 20 milhões no primeiro tri, aí no segundo, 60. No primeiro vai ser na proporcionalidade, e aí no segundo ele já excede, né? É porque assim, vamos pegar um exemplo um pouquinho, o que não estoure aí os 78 milhões, só para a gente não chegar nesse extremo. Imagine assim, a empresa ela fatura, não sei, 6 milhões em cada trimestre. Depois eu vou chegar nesse exemplo, né? Mas o que acontece? A gente vai ter que fazer uma comparação anual. Então, se no ano, esse cara aí, ele faturando 6 milhões, ele obviamente já vai estar acima dos 5 milhões. Mas se no ano ele faturar acima de 5 milhões, ele já faz o cálculo já nos trimestres, ele tem que respeitar esse 1.250.000, porque lá na conta, lá no final, ele vai fazer um cálculo proporcional em relação ao ano e comparar com os trimestres anteriores. Se ele tiver pago mais, ele vai poder compensar, e se ele tiver pago menos, ele vai poder fazer a diferença ali. Né? Então, aí fica... É como se a gente fizesse um ajuste, né? Para a gente entender o cenário de quanto ele pagou e quanto ficou a pagar, ou quanto, enfim, o comparativo dos 4 trimestres com o anual, para a gente certificar assim, de que não teve esse descasamento, né? Se o que pagou no primeiro pagou mais, no segundo pagou menos, entendi. Então ele vai ter a oportunidade ali no quarto trimestre de ajustar. Funciona mais ou menos como o balancete, apuração mensal do lucro real, né? Você faz ali o acumulado e em dezembro faz o ajuste, né? Então, então só para deixar claro, esse exemplo aqui, eu trouxe primeiro e segundo trimestre, trazendo a possibilidade de acumular essa gordura para o trimestre seguinte, né? Então, por exemplo, aqui, se você for ver, vai dar 1,6, dá 2.300, né? Aqui, consolidando os 2 trimestres, ele teria um limite de 2.500, né? Então, está dentro do limite, por isso que ele não aplica a base majorada em nenhum dos 2 trimestres, tá? Se ele tivesse feito também, por exemplo, só indo um pouco mais aqui no brainstorm, se ele tivesse faturado aqui, sei lá, 2 milhões, por exemplo, ele teria passado um pouquinho da base dos 2.500, e aí ele teria que tributar desse excesso, né? Só o excesso dos 2.500, tudo bem? Sim. Tá, agora vamos lá. A IN 2306, ela também trouxe o parágrafo 5º, que traz justamente essa regra aqui que eu antecipei, né? Essa possibilidade no quarto trimestre a gente fazer um determinado ajuste conforme for necessário. Então, aqui ele traz o exemplo de o inciso primeiro, né? Então, na hipótese da receita bruta acumulada ser inferior ao limite anual, então, digamos ali, no primeiro trimestre ele faturou 2 milhões, no segundo 500 mil, no terceiro não faturou nada, no quarto, sei lá, faturou mais 1 milhão. Ficou abaixo dos 5 milhões. Se ele ficou abaixo dos 5 milhões, ele tem o direito de voltar no trimestre que ele fez o cálculo com a alíquota majorada e refazer. E aí, esse valor que ele pagou a mais, ele deduz no último trimestre. Né? Eu vou mostrar o exemplo aqui, vai ficar mais claro. Então, analisando os 4 trimestres, né, percebe que no primeiro trimestre ele faturou dentro do limite, então ele não teve a alíquota majorada, mas no segundo e no terceiro ele teve. Né? Então, um 900 e um 260. Então, esse valor aqui, na prática, ele não deveria ter pago, porque no ano ele não superou, né, os 5 milhões. Ele ficou abaixo. Então, o que acontece? Existe essa hipótese de dedução conforme o parágrafo 5º, inciso 1º, né, a linha B. Então, ele vai pegar essa diferença, vai calcular com o anual e vai jogar aqui no quarto trimestre para poder compensar. Ele vai pagar somente a diferença.
tá? Então, vai calcular o imposto de renda do último trimestre. Obviamente, né, se ele já tem ali o valor, ele viu que ele não alcançou os 5 milhões, ele já não vai fazer nenhum cálculo, né? Então, mesmo que aqui, por exemplo, fosse o inverso, né? Ele, sei lá, aqui, por exemplo, não tivesse faturado nada e aqui tivesse faturado 1.700.000. Ainda ficaria dentro dos 5 milhões, mas ficaria dentro, né, do limite. Mas, embora tenha ultrapassado o limite proporcional, como no anual, e é o último trimestre, né? Percebe isso, é o último trimestre. E dentro do anual, ele já está abaixo dos 5 milhões, ele não vai fazer, né, obviamente, um acréscimo aqui. Porque senão vai ficar um valor maior aqui para ser deduzido, né? Ok, outro cenário comum. Eu até grifei aqui porque é parecido com o inciso primeiro, né? Então precisa prestar atenção nisso, porque assim, pode acontecer de mesmo que o faturamento extrapole um pouquinho 5 milhões, exista um overpayment nos primeiros trimestres, né? Então, se acontecer isso, da mesma forma, ele também pode fazer a dedução. Vou mostrar o exemplo aqui para facilitar. O que acontece nesse caso? Percebe, gente? Ele faturou aqui, ó, 5 milhões e 200 no ano. Né? Então, o que ele excedeu de fato? 200 mil. Né? Só que no primeiro trimestre, ele já saiu faturando 1,7. Já teve um excesso, né, Alex, no primeiro trimestre. Isso, e se você reparar, se você fizer a conta de 1,7 para 1,250, ele já no primeiro trimestre, ele já fez uma majoração superior ao que ele realmente faturou no ano, né? Então, aqui já dá 450 mil. Aí no segundo, ele foi lá, faturou um pouquinho mais, 1,6, né? Faturou um pouco mais não, né? Ele faturou um pouquinho menos, mas acima do limite, e de novo, né, fez a majoração, e no terceiro trimestre também. Aí chegou lá no último, né, fugindo um pouco da regra, acabou tributando um pouquinho menos do que normalmente. E aí o que aconteceu? Na prática, ele ultrapassou o limite, né? Ele ficou acima de 200 mil. Só que qual que é o excedente? 200. Só que no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro, ele já teve uma base muito acima de 200, né? Então, por isso, houve um overpayment, houve um excedente, né? Então, esse excedente, né, está inserido aí no inciso 2, mesmo quando o limite anual é ultrapassado, não significa necessariamente que você não vai ter um pagamento maior, pode ter, porque dependendo dos valores separados por trimestre, né, eventualmente pode acontecer sim um overpayment, e aí ele tem o direito de ajustar no quarto trimestre, tá bom? Ok. E no inciso terceiro é justamente o contrário, né? Então ele ultrapassou os 5 milhões, né? Eu já estou trazendo até aqui o exemplo do 8.300. Mas por algum motivo, de repente, em algum momento aqui, ele teve, sei lá, alguma gordura, enfim, ele calculou de alguma maneira que faltou pagar. Né? E aqui acontece também essas variações muito por causa do adicional de 10%, né? O adicional que ele já existe, né? Não estou falando do adicional de 10% sobre presunção, estou falando do adicional do imposto de renda, que é calculado a 60 mil no trimestre. Em alguns momentos, quando você muda as bases, né, você tem essas variações, principalmente quando a gente está falando de proporcionalidade aqui em relação à venda de mercadoria e receita, você tem que calcular aquela proporção em relação ao total, isso influencia no adicional também. Então, às vezes, você vai calcular ali por trimestre, dá um valor, mas no anual dá outro. Então, quando acontecer isso, também o último trimestre é a sua chance de ajustar. Então, se faltar pagamento, o último trimestre é o momento, tá? Agora, o que acontece? Lembra que em alguns momentos, né, eu até citei aqui uns 3 exemplos, que deu overpayment, né, então ele compensou aqui, né, nesse caso ficou bem próximo, né, então ele ficou aqui para pagar só R$90. Se acontecer desse valor que a gente lançar aqui superar o valor a pagar de imposto de renda desse último trimestre, aí a receita no no parágrafo 7º, ele dá a possibilidade de a gente fazer uma compensação via perda de compra, tá? Ele coloca aqui na forma da legislação aplicável, né? Todo mundo sabe que é perda de compra, tá? E claro, né, vai ter aí a Selic, né, corrigindo esse valor a depender de quando você faça essa compensação, né? Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Por exemplo, na CSLL, ele
enfim, fez aí ficou abaixo, né? Mas e principalmente nesse período aqui, a CSLL deu ruim porque ela começou no segundo trimestre, né? Então, se você for ver, ele poderia, se bem que nesse caso está 1,250 já, né? Não teria gordura, mas ele já tem um limite menor, né? Ele já está 3,750, lembra? Então, quando a gente fez o cálculo a 1,250, já ficou um valor muito maior. Então, essa dedução ela superou o valor a ser pago, que anteriormente estava em 5.400 e gerou esse saldo credor, que é um saldo negativo, né? E aí a gente sabe que o saldo negativo a gente pode fazer ali o valor de compensação, tá certo? Bom, a gente já vai liberar para as perguntas, né? Mas aqui a gente queria comentar uma boa notícia. Eu considero uma boa notícia, né? E eu espero que muitos contribuintes façam parecido. Né? Então, um contribuinte lá no Rio de Janeiro entrou na justiça para afastar essa possibilidade de acréscimo na presunção, né? Então, basicamente, o contribuinte alegou que o lucro presumido não é um benefício, né? Por isso que eu falei, ó, guarda essa questão, né? A lei complementar está trazendo como benefício. E aí o contribuinte aqui discordou, falando, não é benefício, é um modelo de apuração previsto, né? Então, está lá no CTN, né? E o interessante é que a juíza concordou, né? E ele até colocou aqui duas similaridades, né? Então ele coloca assim, olha, que são trechos tirados da decisão, tá? Então eu vou ler aqui na íntegra. Nesse contexto, a equiparação do regime do mostra-se, ao menos em análise preliminar, juridicamente questionável, né? Então a julgadora já está abrindo aí uma possibilidade para questionar o método, né? E aí, em outro momento, ela coloca, né, já perto da decisão, inclusive, a natureza jurídica dessa sistemática aproxima-se de outras técnicas presuntivas consagradas no ordenamento tributário, a exemplo da declaração simplificada do imposto de renda da pessoa física, que igualmente substitui a apuração real por presunção legal. Né? Então, é aquela apuração simplificada, com aquele desconto simplificado, versus a apuração com todas as deduções possíveis do imposto de renda da pessoa física. É uma escolha que o contribuinte faz. Ele não é um benefício. Por quê? Em muitos momentos, você escolher o lucro presumido, ou, nesse caso, como a equiparação que ela colocou aqui, escolher a declaração simplificada, não significa que você vai pagar menos. Você pode, principalmente em relação ao lucro presumido, é quase uma aposta. Você coloca ali, você faz um forecast, você faz um estudo tributário, mas não garante que as vendas vão ocorrer do jeito que você planejou, os serviços vão ocorrer do jeito que você planejou. Então, pode ser que o lucro real fosse favorável. Então, assim, é um método de cálculo, ele não é um benefício, tá? Então, continuando aqui a leitura, a juíza faz essa equiparação, né? E aí reforça que em ambos os casos não se verifica a concessão de vantagem tributária garantida, né? Mas apenas a adoção de método alternativo de cálculo, cujo resultado pode revelar-se, inclusive, mais oneroso ao contribuinte, a depender de sua realidade econômica. Então, é isso. Então, assim, o que a gente pode trazer é que nem sempre o lucro presumido vai ser uma vantagem, né? Então, ele pode ser considerado como um benefício fiscal, né? Então, foi entendimento da juíza e aqui, particularmente, uma opinião minha, também concordo que não faz necessariamente aí uma vantagem fiscal. Bom, o material é isso, né? Aqui está os nossos contatos, né? Se ficar alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, né? Se você, contribuinte, aí tem algum benefício para ser analisado, quiser a nossa assessoria, a gente está à disposição, né? Pode procurar nesses contatos. E agora, acho que é isso, né? Tem a questão aí das dúvidas, né? Que ficaram no chat. Se quiser colocar isso. E aí, pontuando, né? O pessoal da Brapsa também compartilhará esse material com todos. Isso mesmo. Eu acho que aqui, Alex, algumas a gente acabou respondendo no meio da apresentação, né? Mas tem um comentário do Ayrton que ele menciona aqui no artigo 14 da lei complementar, ele traz a questão que prevê a possibilidade de manutenção dos incentivos condicionada ao cumprimento dos requisitos de conformidade, né? Então, ele até coloca lá no final isso, em outras palavras, o USG. Então, eu até conversei com o Ayrton essa semana, que acho que existe esse compliance, essa governança para manter a questão desses benefícios, né? Então, acho que esse é um ponto importante também, que ele traz ali complementar. A próxima pergunta é da Juliana Brunello. Gostaria de entender se as empresas do lucro real que optarem pelo recolhimento pela presunção em um determinado mês deveriam aplicar majoração na presunção.
Então, acho que esse aqui a gente acabou já respondendo, né? Se a pessoa quiser perguntar de novo aí, eu não... Como é que é? Ela gostaria de entender se as empresas do lucro real que optarem pelo recolhimento pela presunção em um determinado mês deverá aplicar tá. a majoração. Não, é que a gente pontuou, é só para o lucro presumido, né? Isso. Ok. E aí o outro, acho que tem aqui, é Nailton Cruz. Essa tributação de 10% do sistema padrão atinge a alíquota zero do IPI? Ele falou assim, hoje eu tenho um produto que na TIP é alíquota zero e NCM padrão é tributada na TIP em 6,5% de IPI. Nesse caso, né, na TIP, passaria a sofrer tributação de 0,65%? Não seria 0,65%, porque lembra, posso até voltar aqui no material, você tem que fazer 10% sobre a alíquota nominal, que é 6,5%. Que a alíquota já é zero, né? Então, não, mas... de 0 a 0, tá certo. Lembrando que, assim, né, o que tiver na TIP, a alíquota zero, ele não vai ter o acréscimo, né? Lembra? Então, que essa aqui é uma exceção, né? Tá. Só deixando claro, né? Então, porque ele entra naquela questão da tributação padrão. Então, a gente tem que seguir a TIP e a TEC lá para o IPI e para o imposto de importação. Isso. Eu entendo que, assim, as exceções ali da TIP são para produtos que fogem ali ao NCM padrão, né? Então, eu entendo que teria, sim, esse aumento, tá? Teve uma outra pergunta, eu vou colocar aqui, acho que pergunta quantas empresas sem fins lucrativos, você entende que no pergunta 35, poderíamos considerar a manutenção da isenção? Vamos lá, deixa eu colocar aqui alguns pontos, pessoal. Tem o perguntão lá, é bem interessante porque ele traz aí bastante informação relevante, né? Então, deixa eu dar uma olhada nessa pergunta 35 aí que o colega colocou, só um minuto. Só entender o que... A gente pode colocar na tela também, eu acho. Né? Pode ser. Eu salvei esse perguntão. Deixa eu abrir aqui. É mais fácil até para procurar. Deixa eu compartilhar aqui só um minuto. Então, para quem não viu ainda, esse aqui é o perguntão, né? Ele tem aqui a última pergunta. 35. É a última? Calma aí. É a última. A redução linear de benefício do imposto de renda, prevista na complementar 224 e 25, é aplicável às associações sem fins lucrativos. Tá, vamos lá. O que acontece, né? A própria lei complementar e a instrução normativa depois, ele coloca que as empresas, né, sem fins lucrativos não estão amparadas, né, no escopo de redução. Então, a resposta é não. Mas eu gostaria de aproveitar essa pergunta e fazer uma observação aqui. O primeiro anexo único da 2305, ele trazia como fora da... Para quem não sabe, o anexo único é a lista de produtos, né, de impostos e benefícios. Tá até aqui, ó. É esse anexo, né? E o que acontece? Esse item aqui, ó, o 24, o 26, deixa eu ver aqui, o 26, ele foi revogado, tá? Mas a gente consegue voltar aqui na 2305 e dar uma olhadinha nele. O que ele estava falando aqui? Era doações a entidades civis sem fins lucrativos, né? Então, isso é importante, pessoal, porque ele está previsto na DGT. E num primeiro momento, a Receita entendeu que estava afastado. Acredito que a confusão foi porque estava relacionado com essa sem fins lucrativos. Mas o que acontece? Esse benefício é para uma PJ que está doando, não necessariamente para associação sem fins lucrativos, né? Então, é importante também frisar isso, e no material até coloca ali como um asterisco, porque a princípio ele estava afastado, mas aí veio a 2307, mudou esse anexo único e tirou, né? Então, contribuintes que fazem doações às associações sem fins lucrativos não vão poder deduzir. Claro, já tinha diversas regras ali nas exclusões, né? Mas digamos aí que chegasse num valor ali de R$1.000 para excluir,
Não vai poder mais excluir esses R$1.000, vai excluir 10% a menos, né, R$900. Então, é importante também dar uma analisada nesse anexo único, porque tira aí, a lista, como eu falei, do DGT, ela é gigante, né, então isso aqui, ele já dá uma limpada no que não é alcançado lá, né, então entidades filantrópicas, né, e aqui em algum momento também está associações sem fins lucrativos, né, acho que a gente consegue até procurar aqui, ó, simples assinado, dona de casa, Zona Franca, litoral gratuito, inovação tecnológica, não, aqui, ó, a instituição, entidades sem fins lucrativos. Então, não aplica, tudo bem? Então, não vai ter redução aí para entidades sem fins lucrativos. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Eu acho que... o Nailton comentou mesmo que aquele produto dele lá é exceção, né? Era 0 e no NCM está 6,5. Que aí vai ter o acréscimo. Isso aí. E aí eu acho que teve uma outra aqui agora, Renan Oliveira. Sobre isenção e alíquota zero. A aplicação de alíquota correspondente a 10% da alíquota do sistema padrão de tributação entende que as receitas financeiras tributadas à alíquota zero, como variação cambial ativa, caberia a tributação de 0,65 mais 4%, vezes 10%, isto é, baseado na alíquota padrão estabelecida pelo Decreto 8.426 de 2015. Pessoal, ó, o importante destacar que é o que acontece, né? Se não estiver listado, tanto na lei complementar quanto no demonstrativo de gastos, não vai ter aplicação, tá? A Receita Financeira é um exemplo, e até aproveitando, trago outros também. O RET, né, tem para imobiliários, né, para alienação de imóveis, o RET, que você tem ali aquela questão dos 4% em substituição ao sistema padrão, né, de PIS, COFINS e RPJ CSLL, o Repetro, o Recap, Drawback, admissão temporária, foram todas perguntas feitas, estão lá no perguntão, e não tem hipótese, porque não está prevista tanto na lei complementar, quanto no demonstrativo de gastos tributários, tá certo? Então, se não tiver na lei complementar ou no demonstrativo de gasto, claro, né, o demonstrativo de gasto sempre tem que olhar essa lista aqui, porque vai acabar excluindo, não vai ter escopo de redução, tudo bem? E acho que, por fim, Alex, tem mais um aqui da Regiane, né? Na visão de vocês, qual é a probabilidade dessa alteração do lucro presumido ser declarada inconstitucional nos tribunais superiores? Estamos diante de uma discussão semelhante e outras teses que ganharam força no STJ e no STF. Eu acho que é relevante, né? Mas assim, tudo aqui agora a gente vai falar de opinião, né? Não tem como cravar, mas eu entendo que sim. Eu acho que é uma possibilidade bem grande, porque a gente já teve essa decisão favorável aí no Rio de Janeiro. Né? E assim, se você tem clientes nessa condição, ou se você está aqui com a gente e está nessa condição como contribuinte, claro, tem que fazer o cálculo ali para ver quanto que vai gastar com o processo faz sentido, mas a longo prazo deve fazer sentido, porque o imposto de renda não está previsto na reforma, né? Então vai continuar até que se tenha uma reforma do imposto de renda propriamente dita, então isso vai ter um impacto a longo prazo, né? Então, se você está nessa condição, eu acho que faz sentido procurar conselho jurídico, assessoria jurídica, para tentar desfazer essa possibilidade, né? Já usando o exemplo aí do Rio de Janeiro. E quanto mais pessoas fizerem essa entrada, a possibilidade de subir para o STF é muito grande, né? Então, acho que faz total sentido, tá? Então, tem que ser feito mesmo. Eu acho que tem só um comentário também. Pode falar, Marcelo. Não, só complementando, o que a gente vê é o seguinte, o governo vai jogando, né? Majoração. Se o contribuinte não se manifesta, lucro para ele. Então, quanto mais contribuintes entrarem com ações, o volume aumenta, obviamente, eu acho que aí pode ser que aconteça alguma coisa. Agora, se meia dúzia entra, não adianta nada. Lá o STF não vai para o lado do governo, que a gente sabe que é o que ele faz, e acabou. Isso. Que o governo ele vai pensar assim, eu vou fazer essa majoração. Caso alguém questione, pode ser, que nem no caso do Rio de Janeiro, concedeu. Então ele vai pensar, se 5% dos contribuintes entrarem com uma ação, para ele é ok, ele vai conceder. E os outros 95% ele vai ter o ganho para suprir os gastos. E eu acho que um outro ponto aqui
trazendo um pouquinho a menção também, né, que a lei complementar 214, né, que o Marcelo também mencionou no começo, sobre o IVA-DU. A gente tem essa mudança dos 10%, né, para PIS, COFINS e o IPI. Então, para esses dois casos, é meramente 2026. Porque aí 2027 começa o quê? A CBS e o imposto seletivo. Né? Então, aí pergunta assim, mas no IBS, né, desculpa, na CBS, vai ter essa redução? Não. Hoje, a lei complementar, ela está mencionando meramente o PIS, COFINS, né, e o IPI. Então, tem apenas 2026 para esses casos que sofrerão essa majoração dos 10%. Uhum. Tem a pergunta também da Andréa Sanches. Entendo que o drawback não entra na LC, mas como a reforma, o mesmo a longo prazo vai cair também, certo? Sim, não existe, pelo menos não por enquanto, possibilidade de ter o drawback na CBS, por exemplo, né? Não existe ainda. Mas provavelmente, como é importante para o mercado nacional, que a gente promova exportações, pode ser que tenha outras similaridades lá, mas em teoria o drawback, né, do jeito que a gente conhece hoje, vai acabar mesmo. Manda alguma pergunta? Bom, pessoal, a gente... Opa, temos aí. Não. Lico, você gostaria de fazer suas considerações finais, depois passamos para o Celso e o Alex. Só queria reforçar, pessoal, a ajuda de vocês para responder a nossa pesquisa, tá bom? Marcelo? Bom, Edmundo, eu agradeço aí a oportunidade, né, para a gente poder compartilhar um pouco nosso conhecimento em relação ao assunto. Agradeço a participação de todos aí, os ouvintes que participaram de alguma forma do evento, durante o evento. E a gente coloca, por meio dos canais da Brapsa e também pela CROW, a gente se coloca à disposição para qualquer esclarecimento de dúvida adicional. E estamos aí à disposição. Muito obrigado a todos aí, até a próxima. Eu também agradecer mais uma vez o canal aí pela Brapsa, né? Poder discutir um tema relevante e importante para os contribuintes. Agradecer a participação de todos aí, em plena sexta-feira, 9 horas da manhã, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Valeu, isso, pessoal. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Valeu. Bom, gente, muito obrigado. Bom fim de semana. Igualmente. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.